Amigos, nós estamos diante de uma tela de autoria de Pedro Bruno, Pedro Paulo Bruno, um dos mais importantes pintores brasileiros. Pedro Bruno nasceu na ilha de Paquetá, na charmosa ilha de Paquetá, no ano de 1888 e faleceu em 1949. Viveu, portanto, 61 anos. Essa é talvez a tela mais famosa desse pintor fluminense, intitulada A Pátria. Vejam só como ela é simbólica. Ela nos mostra a bandeira do Brasil republicano, sendo costurada. Nós observamos, por exemplo, a bordadeira, aí do lado esquerdo, a segunda mulher, do lado esquerdo, de blusa branca, bordando uma das estrelas. Essas mulheres, alguns analistas dizem que essas mulheres seriam a esposa e as filhas de Benjamin Constant. Eu acho isso uma suposição um tanto exagerada. Não há elementos para essa afirmação categórica. É bem verdade que parece que em um dos quadros da parede de fundo está um retrato de Benjamin Constant. Seria a terceira tela, a menor delas. Nós temos, aliás, muitos detalhes a analisar nessa pintura, não é? O retrato do Marechal Deodoro, logo à esquerda, o retrato de Tiradentes, à direita, Tiradentes com o camisolão do dia do enforcamento, logo abaixo da forca, né? A um passo do enforcamento, e o retrato do Benjamin Constant. Para quem defende a tese de que essas mulheres seriam a esposa e as filhas do Benjamin Constant, talvez valha também a afirmação de que esse senhor à direita, sentado já idoso, seria o próprio Benjamin Constant. Coisa que eu considero pouco provável por algumas razões. A primeira é que talvez a análise mais razoável seria comparar essas mulheres às Mariannes francesas, não é? Vejam aí o que é uma Marianne. Nessa pintura romântica, quem carrega a bandeira da França é uma Marianne. E essas mulheres talvez fossem as Mariannes brasileiras, né? Talvez nós poderíamos sim fazer esse tipo de alusão. Fato é que elas são mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras, talvez da pacata ilha de Paquetá, num ato simbólico de construção de um elemento de identidade nacional, de identidade pátria. Por isso a tela, obviamente, se chama A Pátria. É muito interessante observar que a mulher da esquerda amamenta um filho e ela tem os seus joelhos, o seu colo, o local no qual apoia o filho que amamenta, envolto pela parte verde da bandeira. Assim como no centro, nós temos uma criança de mais ou menos 6 anos de idade, uma menina, que abraça a bandeira nacional. E um bebezinho apoiado no chão, né, numa esteira de palha e num singelo travesseiro branco, que brinca de forma tão inocente, tão ingênua, com uma das estrelas que serão bordadas no céu da bandeira nacional, não é? A presença dessas mulheres está muito mais ligada à ideia da mãe pátria, não é? Aliás, pátria vem de terra, não é? Vem de pai, pater, patriarcado. A origem etimológica da palavra pátria está mais ligada à ideia do patriarcado no sentido etimológico que o termo tem, como o local de nascimento, né? O pai, a pátria são o território, o local que abriga, que protege, que dá ser, né? Que ambienta o local do nosso ser, do nosso existir.
Então essas nossas Marianes aí, essas mulheres brasileiras que estão aí, representariam muito mais isso do que uma família específica como a família de Benjamin Constant, embora ele de fato esteja representado num quadro posto na parede de fundo. À esquerda, como já disse, o Marechal Deodoro, à direita Tiradentes e abaixo Benjamin Constant, que lutou na guerra com o Paraguai. O curioso é que o Marechal Deodoro é, por excelência, o homem da República. E o Tiradentes foi um conspirador, não é? É o homem da Inconfidência Mineira. É o homem que buscou a ruptura com o Reino de Portugal. E então, não é à toa que ele foi condenado, foi considerado traidor de Portugal, não é? Então, um traidor da monarquia depois tido como herói para a República. E um homem que os monarquistas também tomam como traidor, como golpista, que é o Marechal Deodoro, o homem eminentemente da República, não é? É uma tela, portanto, que registra esse aspecto tão bonito, tão simbólico da construção da bandeira nacional, né, da bandeira oficial, do símbolo pátrio por excelência, nas tintas de Pedro Paulo Bruno, um dos maiores representantes da pintura brasileira. Também ao fundo, sobre a mesa, existe uma imagem que algumas pessoas interpretam como uma imagem de Nossa Senhora, uma Nossa Senhora brasileira. E há quem faça referência também a uma representação de uma deusa positivista, já que aqui no Rio de Janeiro existe uma igreja positivista, não é? E, obviamente, quem defende essa ideia a defende porque a bandeira nacional tem uma expressão ordem e progresso de origem positivista. Eu, particularmente, não defendo a hipótese de essa imagem ser uma deusa positivista, por saber que o catolicismo era, nesse período aí, a maior força do cristianismo no Brasil, né? A pintura é de 1918, 1919, e nós tínhamos tido recentemente o afastamento do Estado da religião, que permitiu o crescimento das igrejas protestantes no Brasil, mas que nesse período eram muito menos expressivas do que a Igreja Católica, não é? Bom, alguém pode perguntar onde estão os negros brasileiros nessa tela. Eles não estão aí, porque os negros brasileiros eram essencialmente monarquistas. Os negros brasileiros eram apaixonados pela monarquia. Foi a monarquia, os maiores monarquistas do final do Império, que trabalharam pela abolição da escravatura no Brasil, não é? E, portanto, não faria sentido numa tela cujo objetivo era enaltecer a República, você inserir uma parcela da sociedade brasileira que era essencialmente monarquista. Bem, essa é a minha interpretação da tela A Pátria. Espero que vocês tenham gostado e, claro, como sempre, desejo a todos um grande abraço e que Deus os abençoe.